dá para a gente convidar também, no da Roberta, eu pedi para ela, Não né? entendi. Ah, esqueci de pedir. Mas para o próximo a gente faz. Daí a gente Ah, pede, a Roberta coloca ali naquele grupo da Europa. Eu acho que independente se a pessoa já está ou não, né? sim, sim, Lógico sim, que é sempre queremos importante. atingir novas pessoas, mas trazer pessoas que já estão, a gente só vai amadurecendo. Então, É, lembrem, eu não tomei a liberdade dessa vez, mas agora eu estava analisando aqui, a gente pode fazer algum pronunciamento ali com o pessoal da Europa. tá ótimo. Inclusive, em Portugal, que eu dessa vez eu esqueci, que eu tenho alguns clientes lá, e mandar para eles também, né? Que o horário dá para eles Sim. assistirem. Então, eu vou apresentar vocês, porque para quem não conhece, né? E depois eu vou passar também para os meus grupos. A Maria também acredito que também passa para os dela, inclusive para a minha lista de e-mail, para quem tiver interesse. E temos aqui duas pessoas convidadas, que vão ser sempre convidadas a cada 15 dias, porque elas têm uma grande experiência nos óleos essenciais. E a Adriana Coletti, ela é mãe, ela tem duas filhas, ela é empresária, e ela tem, inclusive, uma empresa que ela cultiva a espirulina, né? É da marca Olson, e ela é apaixonada pelas terapias naturais. Então, é consultora de bem-estar dessa marca do Terra, que a gente vai falar aqui sobre os óleos essenciais do Terra, de quão bons eles são, que eles são 100% puros, né, de pureza 100%, e isso é muito importante, a gente utilizar realmente óleos bons, né? E ela é consultora há 3 anos da doTERRA, mas ela utiliza os óleos já há 20. Então, ela já tem experiência, inclusive, como usuária, né, dos óleos essenciais. E a Maria Alice, ela é de formação farmacêutica, mas ela também é especialista em práticas integrativas. Então, está nessa área de terapias naturais, terapias que todos nós amamos, né? Pelo menos da área da Maria e minha, que a gente gosta muito de todas essas áreas integrativas que ajudam também a alopatia, e ela é especialista nessas práticas. E ela também é especialista em aromaterapia, que é o que interessa aqui nesse tema que a gente vai falar a cada 15 dias, ok? Então, hoje é nosso primeiro dia, 11 de setembro, até uma marca, um dia, né, bem sinalizado, porque foi o dia daquele desastre horrível que teve nos Estados Unidos, mas é uma marca que a gente tem agora pensa o pensamento de que temos muitas coisas que podem nos ajudar. Além das nossas terapias, como Maria utiliza, que utilizamos as mesmas, né? De TFT, coach, comida natural, enfim, a gente utiliza várias ferramentas super importantes, mas o óleo essencial veio para ajudar. Então, a gente decidiu fazer esse primeiro tema sobre a ansiedade e óleos essenciais, porque é um tema que está muito de atualidade, né? Principalmente desde que aconteceu a pandemia. Então, eu vou deixar a fala com elas, que elas são realmente as que sabem mais do que nós aqui sobre os óleos essenciais. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Não sei se a Maria quer falar alguma coisa antes. Quer falar, Maria? Não, vou escutar. A Rocio já falou tudo. Então tá. Obrigada pelo convite de você. Sempre um prazer estar compartilhando coisas que a gente vive, que a gente ama. E eu sou tão apaixonada pelos olhos e pelas terapias naturais, na verdade, que eu fui fazer uma formação em naturopatia também. E eu sempre digo que, às vezes, as coisas naturais, elas vêm ou pela dor, da gente focar em coisas naturais, ou pelo conhecimento, da gente ter ouvido falar e ter feito sentido para a gente naquele momento e começar a usar, sabe? E aí ver os benefícios. Para mim, veio pela dor, né? Quando a minha segunda filha nasceu, ela nasceu bem doentinha e eu já estava passando pelo terceiro pediatra, e aí que o pediatra mais amigo da família, ele me disse, Adriana, tem que procurar terapias naturais para fortalecer o físico dela.
sabe? Ela tá aqui com a nossa medicina, a gente não está conseguindo identificar sequer o que ela tem para ajudar, né? E foi aí que eu comecei a usar homeopatia, depois vieram os florais, depois vieram os óleos essenciais. Então, por isso que eu uso há mais de 20 anos, porque ela já tem 20, fez 24 agora. Então, é muito tempo. E as terapias a gente só vai adicionando, né? Como aí a gente aprende sobre hábitos saudáveis, sobre tomar sol, sobre botar o pé na terra, na grama, sobre uma meditação, sobre atividade física, uma boa hidratação. Então, tudo é um conjunto, né? Opa, desculpa, peraí. Então, é um aprendizado e a gente está sempre, sempre aprendendo, né? Então, eu tenho uma vivência muito, muito grande, assim, com os olhos. Sou muito de eu me observar e observar como a família reage. E até já separei, por exemplo, um óleo que é o. Eu tenho o meu, né, que me acalma, que me deixa muito bem, mas eu sei, por exemplo, qual o óleo para cada uma das minhas filhas, para o meu marido, mas a gente vai seguir conversando aqui, mas eu vou deixar a Maria Alice falar um pouquinho também. Olá para todos. Rocio, Chevre, muito obrigada pelo convite, tá? É muito, muito gostoso conversar com vocês, né? De tudo e de todos um pouco, mas os óleos essenciais é o que nos uniram, né? Que trazem aí para a gente essa, essa grandiosidade de benefícios, né? Então, contem comigo aí o que eu puder contribuir, tá? Posso até começar uma fala falando em questão de como agem esses óleos essenciais, né? Que a gente hoje tem ouvido tanta coisa, né, meninas? A gente ouve assim, vou tomar na água, mistura, não mistura, vou passar, vou cheirar, né? Aqui a gente brinca, né? Eu sou uma usuária e cheiro, né? No Brasil são termos meio de duplo significado, mas então eu sou uma usuária e cheiro, né? E os óleos essenciais hoje fazem parte da minha rotina, dos meus hábitos, da minha vida. Vamos dizer aí que desde a época da faculdade já vinha esse amor, mas no Brasil a gente não tinha tanto essa facilidade do acesso. Quando eu ia dar algumas aulas, alguns encontros de óleos essenciais, a gente tinha alguns poucos óleos, e era ali, para aquele momento, eu levava a minha caixinha de óleos e depois guardava as 7 chaves, porque só usava de vez em quando, né? E hoje a gente foi, então, recebendo toda essa liberdade. Eu tomo a liberdade aqui também de falar, e que foi a do Terra quem trouxe isso para nós aqui no Brasil, está levando para diversos países esse livre acesso, né, desmistificando a respeito do óleo essencial, que ele não foi feito para ficar dentro de um armário, como o chá que a gente gosta de tomar, como a terapia que as terapeutas, as meninas fazem, Maria Chevre, Rocio e outras terapeutas diversas que tem, né? Hoje é difícil até enumerar o tanto de terapias que tem, são para prevenir, são para cuidar. Feliz nós se fôssemos fazer 1, 2 vezes por mês uma prevenção. Aí eu vou fazer com a Maria Chevre, com a Rocio agora uma prevenção, vou fazer lá uma terapia. Mas não, né? O ser humano em si, ele tem esse hábito de deixar a dor vir para depois dizer, eu preciso agora. Socorro, chefe, socorro, Rocio, socorro, Adriana, socorro, Los Angeles, né? Que eu conheço aqui, que são as que orientam terapeuticamente. Mas isso é nosso, e que graças a Deus que hoje, né, já até regulamentado aqui no Brasil as práticas integrativas, cada vez mais acesso ao povo, inclusive até pelo SUS. E eu queria responder uma questão que então nos fizeram, né? Mas como que eu vou tomar na água se ele não mistura na água? A água ali serve para a gente só como, ou o óleo ou a água, nesse caso, como um artifício de vamos tomar mais água e vamos ingerir o óleo essencial. Então, quando eu coloco na água, naquela questão de colocar, de meio agitar, aquilo viram micropartículas, e eu vou ingerindo aquelas pequenas partículas. Mas quando, a partir do momento que entra na minha mucosa bucal,
Eu não tenho só água na minha mucosa bucal. Eu tenho enzimas, eu tenho ácidos, e opa, dali para frente o óleo já é solúvel. Então a água só serviu como um adereço, né? Até como um ritual preocupante, porque as pessoas esquecem de tomar água. Então é uma forma de tomar mais água para que a gente se hidrate também. Mas o que nós queremos é pôr aquela gota de óleo para dentro. Posso pingar direto? Posso pingar direto na boca, mas não é gostoso tomar aquela água com aquele aroma, com aquele cheirinho, só aquele lemon, aquela tangerina, já entra no nosso tema aqui. Pegue alguém que está ansioso, pegue alguém que está, ai, porque dá aquele aperto aqui no peito, não é assim que a ansiedade responde, né? Com um aperto no peito. Prepara uma água morna, põe uma gota de lemon. E aí você está preocupado se vai dissolver, se não vai dissolver, você quer que a pessoa sinta o bem-estar. E vai acontecer isso. Então, a permeabilidade do óleo essencial, a partir do momento que ele toca com a nossa membrana celular, eles são tão compatíveis. A estrutura química de um óleo essencial e de uma célula, elas são tão compatíveis que a partir do momento que toca em mim, o óleo essencial entra. Por isso ele tem o transporte passivo. Ele não precisa pedir permissão para entrar. Ele entra e ele faz o que tem que fazer. E aí nós temos aquela literatura que fala, em 22 segundos, já está estimulando o nosso sistema límbico, né? Já chegou lá uma informação, respira, meninas, respira, depende do óleo que você está usando, ele exige até que você respire, né? Dependendo do óleo que você está usando, ele diz, acalme, menina, acalme. E vem aquela sensação de paz, dependendo do óleo que tu está usando. E aí, depois de 2 minutos, ele já está na nossa corrente sanguínea. E depois de 20 minutos, ele já está em todas as células do nosso ser. Por isso, disse que o óleo essencial tem uma vida, né, um nível plasmático aí em torno de 23 minutos. E como ele é um transporte passivo, ele não precisa pedir para Maria Chevre, deixa eu entrar, deixa eu sair. Não, ele entra e sai. E ele entra e diz, agora aqui eu vou fazer isso, está precisando de uma arrumada nessas gavetas aqui. E ele arruma, faz o que ele pode, porque ele tem um tempo, ele não fica ali, ele não fica preso ali. Mas a duração, depois que ele começa a sair do nosso corpo, nesses 22, 23 minutos, através das células, através da pele, através da urina, essa duração, dependendo o que é a necessidade emocional, física, fisiológica, é 4 horas, 6 horas, 8 horas. E daí não é aquilo que cada uma falou aqui no começo, né? Eu ouvindo a Adriana falar como se sente bem com o uso dos óleos. Então, usou, o óleo saiu, mas o benefício ficou. E aí, quando eu faço disso um hábito, uma rotina, se eu vou lá e coloco mais uma dosinha de amor, mais uma dosinha de limoneno, mais uma dosinha de oxigenação, o que que acontece? Aquilo vai virando uma rotina, um hábito. Estou aqui, Dona Maria Chevre. Ai, Maria Alice, quero agradecer a Dulcelina, é uma amiga que eu conheci em 91, quando eu mudei para Guarulhos. E Linda. eu a convidei e ela está aqui. Seja bem-vinda. Chamei algumas amigas, elas vieram também, né? E a todas, né? Indo na tua direção, Maria Alice, a gente tem vivido assim experiência extraordinária, mas infelizmente as pessoas, né? Eu gosto muito de repetir esse verso bíblico que é da atualidade, né? Que foi escrito pelo profeta Oséias no ano 700 antes de Jesus Cristo, que diz: o povo perece porque faltou conhecimento. Não, olha, tem mais de 2.000 anos, 2.700 anos, mas é da atualidade agora.
Eu tenho observado, e eu acho que vocês mais do que eu, né, porque vocês são mais antigas com os óleos essenciais, vários aromaterapeutas, né, dizendo que não pode usar, que não pode ingerir os óleos, ingerir, que diz, gente, me ajuda aí, hein, se eu falar de ingerir os óleos essenciais, que não dissolve, que não sei o quê, mas isso é falta de conhecimento, né? Porque nós temos a tendência vai na faculdade, faz uma formação, aprende aquilo lá e não sai da caixinha, né? É aquilo, o professor falou que é isso, e a gente não vai, a ciência muda todos os dias. Gente, quando eu estudava, eu aprendi, o meu professor de biologia, de fisiologia, de bioquímica, de todas essas coisas, diziam que os nossos neurônios, quando morrem, não se regenera mais. Morreu, morreu. Então, já imaginou se fosse verdade? Nós não estávamos, nenhum de nós estamos aqui viva, né? Então, veja como a ciência, a ciência evoluiu. E nós, como terapeuta, como consultora de bem-estar, nós precisamos evoluir, né? Não é porque no passado não podia, porque são óleos que não eram adaptados, mas agora tem óleos que são adaptados para essa situação. Então, a gente tem que expandir, né? Esse nosso conhecimento aí é nosso, né? Cabe a nós dizer, olha, gente, o passado já foi, agora vamos renovar, vamos buscar novos conhecimentos, né? Estudar, porque temos que sair desse paradigma, né? Sim, Maria, complementando a tua fala, o cuidado que a gente deve ter? Por exemplo, eu uso óleos há mais de 20 anos, né? Mas durante a maior parte, mudando os últimos 3 anos, que veio todo um conhecimento junto com a doTERRA, eu usava eles somente como remédio, sabe? Se alguém se machucasse, eu usava óleo essencial. Ah, deu uma má digestão, óleo essencial, tá dormindo mal, óleo essencial. Mas eu usava na família somente naqueles momentos de necessidade. E eu vou dizer para vocês, o resultado era incrível, mas a gente sabia que não poderia ingerir, e hoje a gente sabe que na ingestão a gente pode ter resultados incríveis, né? E que às vezes é necessária a ingestão, que antes tinha várias situações que a gente, se fosse usar o óleo somente tópico, inalado, a gente não teria o resultado que a gente tem hoje na ingestão. Então, sim, a gente não podia ingerir. Mas, quando veio os óleos da doTERRA, liberados pela Anvisa, pela Covisa, que a gente pode ingerir, tanto que é liberado hoje a doTERRA aqui no Brasil, já vende os óleos essenciais em cápsulas, onde tem 2 gotas dentro de cada cápsula. E então, tá aí, foi liberado pelos órgãos, sim, que a gente pode ingerir. Só que o cuidado que a gente é importante falar aqui, a única empresa que eu conheço e que me dá a garantia de ser seguro, todas essas formas de uso, tópico, ingestão, inalado, e usar eles como estilo de vida todo dia, para que eu consiga mudar padrões, para que eu consiga ter as melhoras desejadas, é a doTERRA. Então, muito cuidado, isso de pegar um óleo de alguma marca sem ter o conhecimento sobre eu posso ingerir este ou eu não posso. Então, por isso que hoje, ainda de forma mais ampla, se fala que os óleos não podem ser ingeridos, porque senão teria que se colocar isso. Olha, precisa ver quais as marcas que você pode ingerir, né? E hoje eu sei que, por exemplo, o que a gente fala é o que a gente conhece, é o que a gente usa, é o que a gente tem a segurança e o que nos dá garantia de uso é os da doTERRA. E para mim, assim, eu sempre tive algumas situações de infecção urinária. Eu dizia que sempre foi meu ponto fraco, às vezes candidíase,
E eu, com o uso dos óleos eventuais, como eu fazia, eu realmente eu não mudava o padrão, seja lá, tanto no físico quanto no emocional, seja lá o meu emocional que não estava bem, que de vez em quando desencadeava a minha infecção urinária, eu não mudava esse padrão, eu continuava tendo reincidência, eu só tratava naquele momento, né? Depois que veio todo esse ensinamento da doTERRA e eu comecei a usar eles como estilo de vida, como rotina, todo dia, gente, as reincidências foram diminuindo, diminuindo. Hoje eu não tenho mais essas reincidências, né? Então, é muito importante, além de saber, ai, qual óleo que eu uso para ansiedade, sabe? Ah, saber que, entender como eu uso. Como eu consigo mudar esses padrões, né? E tirar aqueles, ai, mas eu não tenho tempo, ai, mas isso, ai, mas aquilo, porque isso são desculpas, né? E às vezes desculpas pelo nosso emocional mesmo, né? Então eu sei, não, eu vou fazer, eu vou usar, tá? Então, assim, todo mundo que se cadastra, que faz seu login na doTERRA, que vem para a equipe de cada uma de nós consultoras, que a gente faz parte de toda a equipe, da mesma equipe. Ai, desculpa, levei um susto aqui. Todos recebem 3 cursos, sabe? Online para fazer no seu tempo, para ter um conhecimento básico, para ter independência do uso dos olhos. Fora isso, nós temos vários grupos onde diariamente a gente posta lá informações, tem consultores lá para tirar dúvidas. Então, é importante sim a gente conhecer e saber o que que eu uso, como eu uso, e, e a gente está sempre estudando, sempre buscando, e o que a gente fala é o que a gente faz, né? É a forma que a gente vive o nosso dia a dia. Já posso dar uma dica de óleo, meu, das minhas Eu acredito filhas. que sim, né? Bora lá. Ainda que nós Bora. utilizamos, como a gente falou antes, a Maria e eu, né, que a gente trabalha com isso, mas aqui está a Vera também, que é nutricionista, a Maria de Los Angeles, que também é terapeuta. Temos aqui também a Miriam, que ela trabalha com chocolates maravilhosos, é assim, o Delícia. melhor produto do mundo. Ela é chocolatier, aprendeu lá na França, lá na Europa. Então, o uso dos óleos essenciais também é um poder para a gente, né? Porque tanto a Maria quanto eu, a gente quer dar autonomia para a pessoa. E eu penso que a autonomia eles têm com as técnicas que a gente utiliza, mas também com os óleos essenciais. Então, bora lá, dá a dica aí. Sim, eu acho que os óleos essenciais eles são muito práticos, né? Assim, ai, aconteceu alguma coisa, ou alguém me convidou para alguma coisa, fiquei um pouco ansiosa. Se eu tenho ele na bolsa, é muito prático de usar, sabe? Muito rápido. E os resultados também eles são rápidos, mas claro que associado a várias terapias, porque às vezes tem certas situações que não vai ser só o óleo essencial, né? Precisa outras terapias para potencializar. Então, claro que hoje aqui a gente fala dos olhos, mas com outras terapias também muito bom. Bom, ah, eu sei que, por exemplo, todo mundo sabe, né, que o lavanda é o óleo mais vendido no mundo e ele tem o porquê ser isso. Então, eu diria que seria o número 1 para ansiedade, tá? Ah, é um óleo que não só para ansiedade, eu por muitos, muitos anos, eu usava lavanda para tudo. Até conjuntivite na minha filha eu curei com lavanda, sabe? E então, para tudo mesmo. Mas eu vou falar de um óleo que eu viciada no bom sentido, que eu gosto muito, muito e que me acalma muito, porque o nosso dia é muito corrido e quando chega a noite eu preciso daquela acalmada do dia e o dia seguinte estar bem. Então, para mim, é o frankincense. O frankincense eu uso à noite, gotas, gente, 2 gotas sublingual. Eu amo a sensação que ele me traz, a paz, a tranquilidade, o dia seguinte. E eu também sempre carrego um rolão, porque às vezes na volta do dia, ou eu passo aqui no terceiro olho, faço mais uma massagenzinha, apesar do rolão já fazer,
às vezes eu passo ele nos lábios, ele já vem diluído com óleo de coco. Quando eu passo nos lábios, eu já estou inalando um cheirinho fantástico, eu já estou ingerindo, porque está ali nos lábios e a gente já sente na boca, no paladar, né? Então, aqui eu já estou fazendo as 3 formas, né? A inalação, a ingestão e o tópico também. Então, que eu gosto muito é o frankincense. Aqui em casa eu digo que somos 4 empresários e a gente consegue ter uma paz, uma tranquilidade, sem com isso que a gente seja relapso, ou não se importe. Não, a gente é muito disciplinado, gosta de cumprir com tudo que a gente fala, mas a gente consegue manter uma tranquilidade. E eu vejo isso muito claro na hora do almoço, que o almoço é sagrado, todo mundo senta na mesa, todo mundo junto para almoçar e tá ali tudo bem. Bom, eu tenho 2 meninas, né? 2 moças, mulheres. Uma delas, então vejam como cada pessoa vai ter um óleo mais específico para ela, tá? Dependendo da sua personalidade. Por exemplo, na noite eu gosto do frankincense, mas no dia, logo que eu acordo, gente, eu amo o Elevation. O Elevation, além de me trazer uma tranquilidade, sabe? Ele me coloca para ação, ele me coloca para cima, ele me deixa bem, o dia fica mais iluminado para mim. É assim que eu sinto ele. Mas uma das minhas filhas, por exemplo, à noite, eu começo a trabalhar o dia seguinte de todos na noite, tá? Para ter uma boa noite de sono para refletir o dia seguinte. É o gerânio. É o gerânio que eu uso para ela todos os dias à noite, no difusor. Vejam só, não sei se você estava escutando o barulhinho, mas eu estou com o difusor aqui. Opa, desligou ele da tomada. O difusor é uma forma que eu consigo trabalhar durante mais tempo. Então, à noite toda sempre tem os difusores aqui em casa. Eu tenho uma das minhas filhas que ela se cobra muito, sabe? Ela é muito de não deixar para depois, é fazer agora, deixar tudo organizado, tudo seguro. E para ela, eu sinto o gerânio. O gerânio faz ela executar tudo com mais tranquilidade. Eu me lembro muito bem que quando ela era pequena, ela estava atenta. E a gente começou a dizer para ela: calma, filha, relaxa. Quando a gente começou a dizer para ela: calma, relaxa, o papai está vendo isso, a gente sentiu que aquilo incomodava ela, porque o normal, o natural dela era ser aquilo, era estar presente, era falar, era observar. Então a gente deixou. Só que a gente cuida, então, na época, muito homeopatia, florais também, para que aquilo não deixasse ela ansiosa, sabe? Que ela tra- aceitasse a personalidade dela, ou a gente aceitasse também, né? Mas que ela convivesse bem com aquilo. E essa ajuda vem muito bem. Então, uma das minhas filhas é o gerânio, que deixa ela super tranquila. Para a outra a outra filha minha, ela já é mais light, assim, mas ela também se cobra, ela também quer que as coisas aconteçam, porque senão existe uma cobrança entre as duas. E para ela é o cedar roots, gente. O cedro acalma, aterra ela, traz foco, e isso que traz a tranquilidade para ela, de não ficar ansiosa, de não ficar irritada, sabe? Mas é assim, ó, é uso diário, sabe? E claro, de vez em quando eu vario durante o dia, cada uma tem lá seu rolon que usa de forma de dar um suporte durante o dia, então já não é o mesmo que elas usam na noite, são outros, e aí com outros benefícios também. Porque eu digo que a ansiedade ela vem muito até o momento que tu consiga executar. Então eu procuro trabalhar muito essa questão de procrastinar, né? Se a gente consegue não procrastinar, a gente consegue ter um controle ali na ansiedade muito boa. Muito bom. Adorei saber por quê. Porque eu, por exemplo, me dei muito bem aí que você falou, meu queridinho é tal, né? Cuguil Orange. Eu amo esse óleo.
Gente, ele tanto me deixa bem animada para fazer as coisas, como me tranquiliza. É como se ele me colocasse no centro e bora fazer as coisas, né? E depois à noite me deixa relaxada, já dizer, entendi, agora é a noite e você vai relaxar. É muito incrível isso dos óleos essenciais, né? O cedro eu ainda não experimentei. Então, o que que eu percebo? Claro, Maria, estamos começando, como muitas pessoas aqui também, né? Que a gente tem que ir experimentando realmente, vendo qual é aquele óleo que mais se adapta para a gente, né? E que mais nos faz aquele benefício que a gente quer. Acredito que seja isso, né? Sim, eu, por exemplo, adoro o cheirinho do jasmim. Eu sei que o jasmim é para ansiedade, tá sempre na minha necessaire, né? Esses dias eu vi uma pessoa me dizendo assim, ai, Adriana, eu não posso com ilang-ilang durante o dia. Ele me acalma, mas me acalma um pouquinho além, sabe? De me deixar muito relaxada. Então, assim, o mundo dos olhos é imenso, tem muitos olhos, né? Então, cada um vai descobrir o seu olho e no seu momento. Porque eu percebo isso, outros momentos, outras situações, outros olhos. Eu gostaria de falar de uma experiência que eu vivi recentemente. Gente, até o Joel J estava falando nessa semana do frio da barriga, né? Quando a gente vai falar em público, quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente vai fazer algo, dá um frio na barriga. E quando a gente vai falar que não é a nossa língua, o frio é 10 vezes maior. Então, a gente se prepara, se prepara, se prepara, mas o frio está aí. Gente, mas eu fiz uma descoberta extraordinária. Recentemente, eu comecei a usar o óleo, o Balace, junto com o frankincense, antes de falar em público. Gente, a semana passada eu fui pregar numa igreja que não é aqui, né? É 2 horas daqui. E eu falei, acho que eu falei melhor em francês do que na minha língua, se fosse a minha língua. E eu não tremi, porque antes eu tremia. A primeira vez que eu fui falar em francês numa igreja que eu fui pregar, né? Eu fui com vestido longo, porque a perna fazia assim. A perna fazia assim, e eu não queria que ninguém visse, eu fui de vestido longo. Mas agora eu estou indo de vestido curto, eu não tremo mais, eu não tenho mais o frio na barriga e eu falo com uma intrepidez como se fosse a rainha da cocada preta. E daí eu fiquei tão feliz que eu fiz essa descoberta, porque, gente, quando não é na nossa língua, a dificuldade é muito mais, né? Quando você vai fazer uma palestra, é uma coisa, porque você tem PowerPoint que vai apoiar, não sei o quê, mas quando você vai fazer uma pregação de gente que você não viu, que você não conhece, né, e tal, e é uma coisa espiritual, uma coisa muito profunda, é outra coisa. Mas, olha, tem sido uma benção esses 2 olhos aí. Eu falei, olha, encontrei o tesouro para não ficar mais tremendo, né? Porque às vezes eu coloco o papel em cima do corpo, porque senão fazia assim, né? E a perna, agora não tem mais. Ai, fiquei muito feliz. Até meu marido ficou surpreso, né? Ele falou assim: Nossa, como é que tu conseguisse se expressar sem, sabe, sorrindo, com segurança, está sendo foi muito bom. Complementando a fala de vocês, meninas, não que tu não sentiu, né, o friozinho, a emoção, né, de estar, mas o quanto o óleo nos equilibra, né? Ele nos concentra, ele nos tira, o foco não fica mais no frio da barriga ou na perna que tá tremendo. O foco fica ali na emoção, na palavra que a gente quer levar ao próximo. E eu percebo muito isso também, sabe, Maria? Porque essa ansiedade, ela não necessariamente tem que ser uma ansiedade no sentido negativo. Uhum. Ela pode ser, sim, uma ansiedade que eu vou estar aqui com vocês. Uma ansiedade que vai me gerar uma emoção feliz. Uma ansiedade que me move.
né? E eu sinto muito isso quando eu vou participar de uma classe, independente o grau que ela seja, que pode ser ali com a equipe, da nossa equipe, que pode ser com as minhas meninas, que é a maneira de falar, né? Minhas meninas, o usuário que cheira, que ingere, né? Aqui a gente usa todos uns verbos, né? De ação, e assim as minhas meninas, ao mesmo tempo, quando vai aqui, né, que o pessoal da Europa vai nos assistir, outros países, ou quando a gente vai lá numa classe do Dr. Dave, ajudar numa mentoria, expressar também um pouco do conhecimento. Então, essa ansiedade, ela também pode ser no sentido positivo, mas quando ela passa aquela linha tênue, ela começa a ser, então, a negativa. É aquela que começa a doer o estômago, é aquela que eu não respiro, e é aí que o óleo essencial entra. Ele me dá esse equilíbrio. Então, veja, uma mistura que eu gosto muito, muito, para me trazer o foco, a concentração, e, e conseguir essa respiração na fala, é o Adaptive com Rosemary. O Adaptive com Rosemary é uma coisa, assim, sensacional. Ele destrava a fala, ele te deixa focada ali, nada que está à tua volta te incomoda, porque existe outro tipo de ansiedade também, que é o estímulo externo da sala que está com a gente. E esse estímulo externo, às vezes, nos judia bastante, nos suga bastante. Então, eu gosto muito, eu coloco no difusor Adaptive com Rosemary, porque o Adaptive não é um óleo que se ingere, mas se inala, e pode aplicar topicamente para você ficar ali com ele. Mas o Rosemary, eu abro na hora, que é o alecrim, né? Toco o polegar, ponho no céu da boca, assim que vai iniciar. Eu acho ele bastante forte na questão sabor, por isso eu só faço toque de polegar e carimbo. Tem pessoas que gostam do sabor do alecrim, então já pinga lá 1, 2 gotas, né? Mas não, para mim não há necessidade de tanto. Mas eu queria falar um pouquinho da ansiedade em questão de estudos, né, que são feitos, e de grupos de experimentação que o Dr. Dave conduz, e que nós hoje espelhamos bastante esse trabalho que ele fez, e é onde nós passamos para os nossos convidados, para a nossa equipe, que é com o Copaíba, né? Então, ele fez todo um estudo onde fala ali do estresse, da depressão, porque quando a gente está com esse desequilíbrio, vamos dizer assim, de minerais, de toda uma química dentro do nosso corpo, a parte bioquímica, a parte fisiológica, é muito difícil a pessoa sair sozinho. Ela não tem ingredientes dentro das células dela que ajudem ela. Eu vou ficar bem hoje. Não, ela, lógico, precisa se alimentar de bons pensamentos, esse é um dos fatores, né? Mas ela precisa de uma ajuda, sim. E os óleos vêm com essa ajuda. O Copaíba é tão poderoso quanto um frankincense, ele é rico em substâncias químicas que conseguem fazer a mudança de padrão. Por isso a gente fala, né? 2 gotinhas de Copaíba por dia. Levanta de manhã, já abre a boca, pinga 2 gotinhas. E se eu tenho uma tendência à depressão, a esse estresse que me torna mais para o negativo do que só um estímulo, 2 gotinhas ao levantar e ao deitar, né? O balance é um dos óleos que está presente no estudo, Maria, para reduzir essa ansiedade, porque comprovado ali, então, nos estudos, nas literaturas, que ele depois de 20 minutos, você já deve ter visto aquele filme, né, que foi feito com o Dr. David Hill, que é um dos fundadores da Terra, que após aplicado na sola dos pés, 20 minutos depois, as hemácias que estavam paradinhas, estagnadas, as hemácias começam meio que bailar, dançar, a gente diz, né, que é a dança das hemácias, estimuladas pelo balance. O balance por si só tem a presença do frankincense, do olíbano, mas quando eu coloco mais um olíbano, como você fez ali, eu potencializo essa ação. Então, é muito rica essa mistura que tu faz ali. E
o limoneno da Rocio, ali, o Wild Orange, eu já gosto sempre de ir avaliando, né? Por que que para a pessoa fez bem, por que que para mim, peppermint, limoneno à noite, durmo que nem uma criança, né? Por quê? Porque vai muito daí do perfil. A literatura diz que esse óleo ou que essa erva, ela é bom para isso. Mas eu tenho que entender no meu ser, na auriculoterapia. Nem sempre para depressão eu uso o ponto da depressão ou o ponto da ansiedade, porque o que eu preciso é estimular a pessoa. Nem sempre eu uso o ponto da alegria. Eu preciso permitir a ela que ela sinta aquilo, que ela entenda aquilo, que ela aceite aquilo. E aí a gente só vai estimular é o quê? É o metabolismo, é uma respiração, até a pessoa entender tudo que ela precisa fazer, né? Então, o Wild Orange é um dos óleos, como o tangerina, que tem mais de 90, numa escala de 0 a 100, mais de 90 de limoneno. Já o lemon, que a gente sempre acredita porque ele traz um bem-estar tão grande, mas ele tem menos de 30 de limoneno. Então, a função não é só pela presença do limoneno, mas pelos outros ingredientes químicos que promovem o bem-estar. E essa questão do limoneno à noite vai pelo perfil da pessoa, né? Às vezes já é uma pessoa que é enraizada, que talvez quando tu sentiu o cedro que a Adri fala da filha dela, talvez para você não vá ser tanto. É uma das minhas filhas, com a parte de enraizamento, que é o vetiver, que é o cedro, não é tanto o momento, porque já são pessoas que são extremamente focadas. São pessoas que vivem aquilo ali, né? Como a outra filha da Adri, que é extremamente ali, né? E às vezes você entra lá com um tir, que é um blend que traz cítricos, um frankincense, que dá, pá, é aqui agora, tu volta para cá, não vai nem para lá nem para cá, e um tangerina ou um wild orange, que aí traz ali o poder do bem-estar. Então é sentir isso. E tem pessoas que vão usar um peppermint à noite. Para mim, o peppermint de dia é uma paz, de dia, de noite, seja lá o que for. Por quê? Porque a Maria Alice é uma pessoa ansiosa. A Maria Alice é uma pessoa que começa a falar, às vezes, quando vai ver, travou tudo, parou tudo e a coisa fica só aqui. E aí, quando eu me forço por isso, faz parte da minha rotina assim que acordo, antes de iniciar tudo, frankincense e peppermint. Aquilo eu inalo, aquilo abre de um jeito que se eu não respirar, pá, a coisa para ali daí, né? Então eu me obrigo. Então eu já passo ali na cozinha, já fica lá na cozinha, frankincense de um lado, peppermint do outro, no céu da boca, no pulso, aquilo já vai abrindo o peito, põe o tênis e vão caminhar, né? Então, isso é o peppermint à noite, eu ponho no difusor, porque que daí eu sou uma pessoa toda elétrica, o peppermint me ajuda à noite a oxigenar, me obriga a respirar, e aí eu vou dormir bem. Agora, pessoas que já têm uma tendência de ser mais zen, se ela já respira, para ela o peppermint à noite vai dar muita oxigenação. E aí ela vai dizer, eu não dormi, eu usei o peppermint e não dormi. Por quê? Porque ela já é uma pessoa que já tem no normal dela, isso pertence a ela. Por isso que existe uma literatura dos olhos, e aí sim eu tenho que adaptar ao perfil humano, ao perfil que a pessoa precisa. Então, é muito bacana. E eu só queria complementar ali a fala, dentro desses experimentos do Dr. Dave, então ele começa lá, inclusive nós temos um programa onde todos são convidados, né? Todos, principalmente a equipe ouçam a participar, que passamos 30 dias dizendo bom dia. Agora você vai usar isso, falando do estresse, da depressão, né? Desse mal-estar. E aí entra esse protocolo do Dr. Dave, que é a copaíba, o balance, a lavanda e um cítrico. É muito bacana essa junção que ele faz com esses óleos. E dentro desses 4 perfis de óleo, a gente está usando as 3 formas de uso, né? A gente está ingerindo, indo lá dentro do DNA da célula através da ingestão, a gente está indo com o balance lá através da inalação, e a gente está indo lá com um cítrico ingerindo na água, pingando na boca, uma lavanda, talvez a gente atinja de todas as formas. É sabido que
Quando eu quero trabalhar mais a parte emocional, eu devo atuar então mais com a parte aromática, com a forma de uso aromática. Por isso é dito, né? Deixa o seu difusor. A Maria Sheve, ele tá aqui uma fumaça que só, né? O difusor dela tá funcionando, o meu fica para trás, então não aparece. Então, use, aprenda a usar o difusor de dia, de tarde, de noite. O difusor foi feito para 24 horas, porque ele tem programas ali para 12 horas, para 8 horas, para, né, para você só trocar o óleo e deixar ele ali, fazer o papel dele. Me fugiu agora. É usar a parte mais aromática quando a gente fala de parte emocional, em se tratando de depressão, em se tratando de ansiedade. Faça o uso todos os dias, 21 dias a 30 dias para mudar padrões, com o auxílio de acompanhamento de médicos, de terapeutas, se você precisa naquele momento uma mão, um medicamento que te ajude, vai usar. Mas saiba que tem alternativas para você usar aquilo por um determinado momento. Equilibrou teus minerais, equilibrou a tua química corporal, mantenha as terapias. Aí a gente volta lá no início da nossa fala. Mantenha uma vez por mês uma TFT, mantenha uma vez por mês uma aplicação de uma aromatouch, ou, né? E mantenha os olhos diariamente. Hoje nós temos esse acesso, como a Rocio falou, né? Terminou a minha fala aqui colocando, foi a Rocio ou a Chevre que falou, a liberdade que os olhos nos dão de você fazer a tua terapia com o paciente e dizer, agora use isso aqui todos os dias. Agora, cheire isso Autonomia, aqui. né? Da autonomia. Autonomia, essa palavra. A pessoa não sair só da nossa sala de terapia, pronto, acabou a sessão, vai embora. Não, ela sair dali com uma tarefa, entre aspas, ou com algo que ela possa sozinha fazer um exercício, que com certeza tem, e com o uso dos olhos. Acredito que é isso, meninas. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Adriana? Quero, porque a gente aqui falou muito para adultos, né? Mas assim, a gente não falou crianças, mas sim pode usar em crianças. Há poucos dias eu tive até a Maria Alice estava no nosso encontro, que teve uma mãe, ela se emocionava, quase chorava, de ver o filho dela tem uns 8 aninhos, quando ela se deu conta, ele tinha feridas embaixo do pé, próximo aos dedos, estava cheio de ferida, e ela perguntou, o que que é isso, filho? Ele disse, ai mãe, é que eu fico muito nervoso, eu fico muito ansioso, e eu começo a coçar, coçar, e aí machucou, e aí eu fico tirando as feridinhas, e aí ela disse, mas meu filho, por que que tu não me falou? Ai, mãe, tu ia ficar brava comigo. Ela chorava contando, chorava, né? E ela apaixonada, porque daí ela começou a usar os olhos, ele começou a ficar mais tranquilo, sabe, trouxe essa serenidade, porque a gente às vezes não consegue sozinha no dia a dia. E claro, ela trabalha, sai de casa o dia todo, então, mas assim, ela estava muito tranquila com os olhos, que o pezinho se recuperou, sabe? E eu tive mais uma situação de uma mãe que a criança roía muito, muito as unhas, e ela tinha tentado de tudo que ela sabia, com psicólogo, psiquiatra, tudo e nada ajudava. E aí ela começou com os olhos. E, claro, aquele momento, o que deu o maior resultado e mais rápido, né? Talvez, claro, a gente foi os olhos, mas com todo o trabalho que tinha na volta também de buscar isso, né? Não tirando nunca outras terapias, porque elas vêm para potencializar. Não é, essa é melhor, não. Faça o máximo de terapias possíveis. Ela contando assim a felicidade da criança em mostrar para a mãe que a unha estava crescendo, sabe? Então tem os olhos para criança também, tem o Calmer, que ele vem prontinho já, apesar de ser da linha Kid Kids, infantil dá para qualquer idade, também fantástico, tá? E um outro óleo, assim, que eu gosto muito, muito, é o camomila, tá? O camomila é a minha filha, aquela que é mais tranquila, a camomila é para tudo.
para ela, assim, qualquer situação, a camomila funciona muito bem. E tem outros óleos também que daí, aos pouquinhos, vão experienciando, vão conhecendo. A doTERRA nos propicia isso de conhecer uma diversidade de óleos, principalmente quando ela faz promoções e a gente ganha de presente, né, gurias? Então era isso que eu queria complementar. Muito bom. Então, esse foi o nosso primeiro dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ter a cada 15 dias, né? Essa reunião, a Maria e eu, que estamos convidando aqui, sempre a Adriana e a Maria Alice, e vai ser no dia 24 de setembro. Depois, já em outubro, vai ser no dia 9 e no dia 23. Em novembro, vai ser no dia 6 e no dia 20. E em dezembro, no dia 4 e no dia 18. Então, marquem aí na agenda. De qualquer jeito, a gente vai começar a avisar. Fala. 25 de setembro, segunda-feira. É 25? Sempre nas segundas, né, Rocio? Então eu me enganei. Dia 25 de setembro, é que eu acho que eu fiquei com o som do 24, foi isso, É né? 25 então. Então, dia 25, sempre às 9 horas da manhã. Gente, Sempre nas segundas de 15 em 15 dias, tá? convidem os amigos, independente da equipe que você pertence. O que nós queremos fazer aqui é uma partilha, um É conhecimento, verdade, é uma troca 25. de experiências. Uhum. Mas ele é movido, esse movimento é pela Maria Chevre e pela Rocio. Então, eu estarei aqui. E qualquer dúvida, eles podem entrar em contato, tá bom? Isso mesmo. Tá bom, dona Miriam? Que eu sei que ela quer fazer chocolates terapêuticos. Vai ser um sucesso. Não sei se ela já experimentou, mas deixa aqui a minha dica: um chocolate amargo com uma gotinha de Wild Orange. Wild Orange. Delícia. Olha lá, Rocio, é tudo a teu favor hoje. É o Todo a meu chocolate, favor. é o Wild Orange. Miriam, se Pode tu não fazer que eu sou a cobaia, Miriam. é. Ai, Miriam ai. está onde? No exterior ou está aqui Não, no ela está no Brasil? Brasil, mas ela morou muito tempo na Alemanha. E ela fez os cursos todos lá, França, por lá, né? Muito bom, parabéns. Depois nos conte suas alquimias aí, Miriam. Venha nos contar como fazer chocolates com óleos essenciais. É isso aí. Então tá. Isso aí. Então, um beijo para todo mundo e nos vemos. Obrigada às Obrigada. duas por Todo mundo. participarem. Beijo. Meninas, gratidão Obrigada. e até a Obrigada. próxima. Beijo, beijo. Até. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.